livro de Atos, capítulo 17, verso 1. Hoje nós vamos falar sobre a missão de Paulo. Paulo quase concluindo a sua segunda viagem missionária. Nós vamos falar aí da incursão de Paulo, Silas e Timóteo nas cidades aí de Tessalônica e Bereia, já entrando na Macedônia. Então, Atos 17, verso 1 até o verso 15. Bom, assim diz a palavra do Senhor, Atos 17, 1 até o versículo 15. Passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram então a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Segundo o seu costume, Paulo compareceu à reunião deles e por 3 sábados examinou com eles as Escrituras, explicando e demonstrando que era necessário que o Cristo sofresse e ressuscitasse dentre os mortos. E dizia: este Jesus que eu vos anuncio é o Cristo. Alguns deles foram convencidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como uma grande, numerosa multidão de gregos tementes a Deus e muitas mulheres de alta posição. Mas os judeus ficaram com inveja e, tomando consigo alguns homens maus dentre os desocupados, reuniram a multidão e tumultuaram a cidade. Então, invadiram a casa de Jason, procurando Paulo e Silas a fim de entregá-los ao povo. Todavia, como não os encontraram, arrastaram Jason e alguns irmãos à presença das autoridades da cidade, gritando: esses homens que têm agitado o mundo chegaram agora aqui também. E Jason os acolheu. Todos eles procedem contra os decretos de César, dizendo haver outro rei, Jesus. Assim, provocaram a multidão e as autoridades da cidade que ouviram essas coisas. Mas recebendo fiança de Jason e dos demais, eles o soltaram. E de noite, os irmãos logo enviaram Paulo e Silas para Bereia. Quando lá chegaram, foram à sinagoga dos judeus. Os de Bereia tinham mente mais aberta do que os de Tessalônica, pois se mostraram muito interessados ao receber a palavra, examinando assim diariamente as Escrituras, para ver se as coisas eram de fato assim. Desse modo, muitos deles creram, bem como bom número de mulheres gregas de alta posição e vários homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que Paulo anunciava a palavra de Deus em Bereia, foram lá incitar e acirrar as multidões. Imediatamente, os irmãos enviaram Paulo para a região litorânea, mas Silas e Timóteo ficaram ali. E os que acompanhavam Paulo levaram-no até Atenas, e de lá partiram com instruções para que Silas e Timóteo fossem encontrar-se com ele o mais depressa possível. Vamos orar. Peça a Deus aí iluminação da graça, peça ao Senhor para que Ele nos ajude a comunicar a palavra e a discernir a vontade dEle para as nossas vidas à luz daquilo que Ele está nos revelando hoje. Pai, nós precisamos do Teu auxílio. O Senhor sabe que somos falhos, pecadores, mas o Senhor, aprove ao Senhor, como diz na Tua palavra, depositar tesouros em vasos de barro. Então que o Senhor deposite a Tua palavra em gente como a gente. Que o Senhor nos conceda a graça de sermos inspirados, conjuntamente, tanto aquele que prega como aquele que escuta, que sejam conjuntamente iluminados, inspirados, cheios do Espírito. Pai, que haja aqui menção honrosa ao Teu nome. Livra-nos das armadilhas do nosso coração. Livra-nos, Senhor, das distrações e dos impedimentos que, Pai, conspiram contra a Tua palavra. Mas que o Senhor seja honrado como Senhor sobre tudo. Que Cristo seja elevadíssimo nessa manhã. É a nossa oração nele. Amém. Irmãos, nós continuamos a nossa saga. Paulo e Silas, Timóteo e possivelmente Lucas. Nós vimos isso na última mensagem. Depois de grandes eventos na cidade de Filipos, já em território europeu, os irmãos dessa missão apostólica agora decidem deixar Filipos
e, de alguma maneira, se engajarem numa jornada por terra até a cidade de Tessalônica, um pouco mais para o ocidente da Europa. Tessalônica era, entre aspas, a principal cidade, por que não a capital da chamada Macedônia. E depois, de acordo com o texto que nós lemos, depois de uma incursão importante, que durou aí por volta de uns 3 dias em Tessalônica, eles migraram para uma cidade próxima chamada Bereia. Assim, próxima em termos, né? Uns 160 quilômetros aí de Tessalônica. Bom, de qualquer forma, irmãos, é importante mencionar que Deus, de alguma maneira, está conduzindo Paulo até as entranhas, os centros culturais e políticos da Europa. E é interessante mencionar também que a missão apostólica basicamente se concentra nos grandes centros do mundo antigo. Basicamente, a missão apostólica é uma missão urbana, uma missão centrada nos grandes centros, nos antigos centros intelectuais, acadêmicos e políticos do mundo antigo. Observe que no verso 1 diz claramente que Paulo e esse time apostólico passa por Anfípolis e Apolônia. Eles só passam, eles não param nessas cidades, eles estão em trânsito. O objetivo era muito claro, era chegar na grande Tessalônica. E Paulo, para respeitar o seu padrão de estratégia missionária, ele vai a uma sinagoga como de costume. Mas é importante a gente retomar essa estratégia apostólica de tentar alcançar as cidades. Por que os apóstolos ficam tão preocupados em anunciar Jesus e a obra de Cristo nesses grandes centros? Uma boa estratégia missionária. Na verdade, uma estratégia urbana antiga, que até hoje surte grandes efeitos no trabalho missionário da igreja. Existe um autor, chama Wayne Mix, tem um livro dele que se chama Os Primeiros Cristãos Urbanos. Muito interessante. Fala porque havia essa insistência de anunciar o evangelho na tarefa apostólica a partir desses centros. É claro que o interior precisa do evangelho. É claro que as cidades interioranas, de pouca população, precisam ser influenciadas com o evangelho. E é assim mesmo. Só que os apóstolos sabem que a melhor forma de impactar as cidades do interior é impactar os grandes centros. Porque os grandes centros são lugares de grande afluxo entre os que estão no interior e os que estão na cidade. Ao impactarem a cidade, naturalmente isso reverberia nas cidades do interior. Desde a antiguidade, as pessoas se deslocavam das cidades menores para as grandes cidades para fazer comércio, estudar, para poder incrementar alguma coisa ou servir o exército. Esse movimento era um movimento costumeiro e era natural que as pessoas que, uma vez fossem evangelizadas nos grandes centros, levassem esse evangelho para o interior. Mas, de acordo com o Wayne Mix, existem 3 importâncias para fazer uma evangelização ou anúncio do evangelho a partir das cidades, que é basicamente o que Paulo está aqui insistindo na sua estratégia missionária e apostólica. E parece que Paulo está, assim, obstinado com essa tarefa. Ele quer anunciar o evangelho a partir dos grandes centros. Bom, primeira importância, existe uma importância cultural. A importância cultural é porque cidades costumam ter grandes agremiações culturais. É nas cidades que nós temos os caldeirões culturais, as grandes transformações públicas, as grandes transformações na vida universal de uma comunidade, de uma província, ou de um estado, ou até mesmo de um país, começam nesses grandes centros de inspiração urbana, de movimentos culturais, movimentos políticos, grandes associações. Pense nesses grandes centros como lugares onde estão as universidades, os grandes centros acadêmicos, os grandes movimentos de influência cultural. Não era à toa. Paulo sabia que uma vez que uma elite intelectual, como a gente viu aqui no texto, até as mulheres de grande posição estavam sendo alcançadas, isso produziria efeito público, um efeito abrangente do evangelho. Claro, há uma segunda importância, além de uma importância cultural. Evangelizar e se dedicar à missão a partir dos grandes centros também tem uma importância cultural. Qual a importância cultural? Hoje, particularmente no nosso mundo, mas no mundo antigo isso já começava a acontecer, os grandes centros, eles tendem a ser menos provincianos. Eles tendem a ser cidades conectadas com o mundo. Você tem um fluxo muito grande de gente de várias etnias, de vários grupos culturais, vários grupos religiosos. Os grandes centros recebem imigrantes, refugiados,
né? Os grandes centros recebem mercadores de vários lugares do mundo. Há muito fluxo de cultura. No nosso mundo globalizado hoje, isso é evidente. A gente olha para a nossa cidade e a gente vê pessoas de vários grupos, não só culturais, de fora do Brasil, naturalmente, mas pessoas de diversos contextos culturais dentro do nosso país. Eu me lembro que, na nossa última missão ao sertão, me chamou muito a atenção um detalhe, porque, por exemplo, na nossa penúltima, o estado do Piauí é o estado menos evangélico do Brasil. Mas é curioso perceber o despertamento ao evangelho que tem acontecido naquele estado. E muito fruto, não necessariamente das missões diretas que são realizadas de outras regiões do Brasil, onde há muitos evangélicos, que vão para lá e servem naqueles lugares. Grande parte da evangelização do sertão nordestino hoje são de parentes que vieram para o Sudeste, conheceram o evangelho no Sudeste e voltaram para suas famílias falando do evangelho. Observe o efeito e a importância da gente investir energia e trabalho e discipulado, educação cristã robusta a partir dos grandes centros. É curioso porque há uma estatística, inclusive, da ONU, que daqui a mais ou menos umas 2 décadas, mais da metade da população mundial estará morando em grandes centros. Ou seja, 60% da tarefa missionária da igreja, nas próximas 2 décadas, será urbana. A missão urbana não é mais um capricho missiológico hipster. A missão urbana, gente, é simplesmente 60% da tarefa missiológica nas 2 próximas décadas. E nós precisamos ter consciência de que Deus nos colocou na cidade como uma tarefa. A gente não pode olhar para a cidade como um lugar que a gente sempre explora ela. Quem fala muito sobre isso é o Timothy Keller, no livro dele, Igreja Centrada. Inclusive, recomendo, quem acompanha aí o BTcast, o podcast do Bibo, acompanhe a série que a gente está fazendo lá sobre Igreja Centrada, e nós estamos falando sobre teologia da cidade nesse momento, então vale a pena você ouvir. E nós estamos falando lá sobre a importância que o cristão tem que ter diante da cidade, o papel que ele tem que ter diante da cidade, não como mero consumidor da cidade. E às vezes a gente tem uma relação ou de reclamação com a cidade, ou de consumo. O que a cidade pode me oferecer? A gente precisa ter um papel sacerdotal, um senso intencional de que nós estamos em missão na cidade. Que Deus não nos colocou na universidade, no posto de trabalho, na empresa, no projeto social, na ONG, na escola pública. Deus não nos colocou nesse lugar por acidente. Deus nos colocou nestes lugares porque nós estamos em missão. Então a gente precisa superar essa tentação de tratar a cidade como alguma coisa que eu consumo. A gente precisa olhar para a cidade como lugar da nossa missão. E é interessante porque o Wayne Mix e o John Stott falam muito sobre isso, sobre cristãos serem até mais intencionais nesse sentido. Ao invés de ficar morando no subúrbio, eu acho que eu sou o primeiro a tomar essa demonstração, ao invés de morar no subúrbio, procurar meios de estar mais conectado com a cidade, mais próximo da cidade. Como o Tiago, um amigo meu que é missionário aqui na Vila Cachoeirinha, que há mais ou menos 2 meses atrás decidiu mudar com a sua esposa para dentro de uma comunidade vulnerável, para dentro da favela, para poder comunicar o evangelho de forma mais encarnacional. Ele descobriu que se ele continuasse sendo um cara que vai na comunidade, prega o evangelho e depois volta para casa, ele nunca se conectaria com a comunidade. Porque existe uma cultura muito própria dentro de comunidades dessa natureza. Então ele decidiu assumir aquela cultura e mudou-se com sua esposa para dentro dessa comunidade. Veja que interessante. De fato, a gente precisa abraçar a cidade a ponto de não sermos totalmente estranhos nem totalmente iguais. Quem fala isso muito é o Keller. Por que não ser totalmente diferente nem totalmente igual? Porque, de certa maneira, cristãos na cidade não podem ser aliens. Eles precisam, de alguma maneira, terem alguma identificação com a vida urbana. Mas, ao mesmo tempo, sabemos que somos diferentes porque nós temos aspirações, identidade e práticas diferentes. A gente lida e conversa sobre assuntos culturais parecidos, mas o modo como nós lidamos com essas pautas é completamente diferente. Então, observe, você não pode ser um completamente estranho na cidade, mas também você não pode ser tão parecido a ponto de ser absorvido pela vida da cidade. É necessário uma distinção, mas, ao mesmo tempo, um ponto de contato. A vantagem dos grandes centros é que, é muito interessante isso, em geral, os grandes centros do mundo, eles têm práticas culturais muito parecidas. Você vai achar McDonald's em qualquer lugar do mundo. Você vai achar shopping center em qualquer lugar do mundo.
as universidades funcionam relativamente parecidas. A gente tem algumas práticas culturais, que são tipicamente urbanas, que são iguais em qualquer lugar do planeta. Iguais. E é curioso porque, às vezes, uma pessoa que mora em Pequim consegue viver perfeitamente em São Paulo, mas uma pessoa que vive em Pequim, às vezes, não consegue viver no interior da China, mas consegue viver aqui em São Paulo bem. Por quê? Porque as culturas urbanas no mundo são muito parecidas. Elas são globalizadas. Elas são uniformes. E isso, meus irmãos, de novo, é uma grande estratégia missionária para nós. É uma grande oportunidade missionária. Porque nesses centros, a gente tem recebido gente de várias etnias, aqui, na nossa porta, na porta da nossa igreja. Pessoas de vários grupos culturais, na porta da nossa igreja. Então, Paulo não está fazendo uso da estratégia de comunicar o evangelho nos grandes centros por acidente, não. É porque ele sabe que essa é a forma mais eficiente de influenciar a Europa. Gente, até hoje, a Europa, mesmo pós-cristã, é inegável as profundas marcas dessa missão paulina. Na arquitetura, na cultura, no modo como as pessoas percebem o mundo, mesmo secularizados, os valores morais e éticos que foram legados pelo cristianismo são claramente percebidos. Então, Paulo não está sendo aqui ingênuo. Jesus está atingindo e contagiando os grandes centros de influência do mundo. Importância pessoal. Além de uma importância cultural global, há também uma importância pessoal. Nos grandes centros, porque há uma diversidade enorme de culturas e de expressões e tendências ideológicas, projetos culturais, né? Porque existe uma diversidade de personalidades concentradas em poucos metros quadrados, é natural que a população urbana seja mais aberta culturalmente do que, por exemplo, comunidades interioranas, que tendem a ser mais conservadoras, mais resistentes. Então, o que nós temos aqui na cidade é também uma abertura, uma relativa hospitalidade a qualquer coisa que chega no movimento cultural na cidade. Paulo sabia disso. Então, essa tríplice importância da cidade como lugar de importância cultural, global e pessoal, torna a estratégia de Paulo extremamente eficiente. Olha, eu vou ler um trecho aqui, em que o Keller fala um pouco sobre isso, no livro Igreja Centrada. Olha que interessante o que ele diz. A igreja primitiva era, em grande parte, um movimento urbano, que conquistou os habitantes das cidades romanas para Cristo, enquanto a maioria da zona rural permanecia pagã. No entanto, como a fé cristã conquistou as cidades, ela acabou conquistando todo o mundo greco-romano. A cultura seguia o ritmo da cidade. Interessante, a cultura seguia o ritmo da cidade. Claro, mesmo assim, Paulo sabia que uma incursão missionária diretamente no mundo pagão seria extremamente complexa. Então, Paulo insiste no padrão da sua abordagem missionária. Ele chega imediatamente e anuncia o evangelho na sinagoga local. Já falamos sobre isso aqui, de como que as sinagogas tinham a função de ser uma espécie de plataforma pré-evangelizadora. Onde havia uma sinagoga, havia escritura. Onde havia sinagoga, havia judeus e também tementes a Deus, que eram gentios que tinham algum tipo de simpatia pelo evangelho. Mas o que é legal pensar, pessoal, é que depois do trabalho de Paulo lá em Antioquia, vocês devem se lembrar, em que Paulo é rejeitado pelos judeus, e a sua mensagem é rejeitada pelos judeus, ele diz claramente, então, já que vocês rejeitaram, eu limpo aqui os meus pés, e agora eu parto para uma missão entre os gentios. Mas mesmo assim, Paulo persevera na sua tarefa missionária junto àqueles que careciam do evangelho entre os judeus. Gente, Paulo fazia isso por uma razão objetiva. A razão era o seguinte: quando nós lemos Romanos capítulo 1, verso 16, Paulo diz claramente que ele não se envergonhava do evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Paulo quer respeitar esse padrão, que é o padrão de Jesus. Jesus, quando inicia o seu ministério, ele diz claramente que ele veio, senão, para as ovelhas perdidas da casa de Israel. A mulher samaritana diz para Jesus, eu sei que a salvação vem dos judeus. Então parece óbvio que esse padrão de evangelização respondia inclusive o que as escrituras previam,
que o evangelho tinha que vir primeiro para os judeus e dos judeus para as nações. Não é assim? Jerusalém, Samaria, Judéia, até os confins da terra. Em Romanos capítulo 11, Paulo inclusive diz aos gentios da igreja de Roma, ele diz o seguinte, em Romanos 11:13, dirijo-me a vós outros gentios, visto pois que eu sou o apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo eu posso provocar ciúmes aos do meu povo e salvar alguns deles. Que interessante. Uma das estratégias de Paulo era que, na medida que gentios fossem alcançados pelo evangelho e transformados pelo evangelho, isso provocaria ciúme aos do seu próprio povo, os judeus, e assim talvez ele pudesse salvar alguns. Também era parte da sua estratégia priorizar os judeus nesse sentido. Em Romanos capítulo 9, verso 2 até o verso 5, um texto que eu já li aqui nessa série, Paulo faz uma oração extraordinária, uma intercessão chorosa. A gente vê que é uma intercessão que ele faz em pranto. E ele diz que o Espírito Santo testemunha com ele, que ele não está mentindo, que ele está falando a verdade, quando ele diz que sentir dor, tristeza, incessante dor no coração, porque ele desejaria ser maldito, separado de Cristo, por amor dos seus compatriotas, segundo a carne. E Paulo é claro, eles são israelitas. A eles pertence a adoção, as alianças, a lei, o culto, as promessas, deles são os patriarcas, deles descende o Cristo. Então Paulo tem um senso de gratidão profunda pelo seu próprio povo. Daí sua insistência em anunciar o evangelho também nas sinagogas. Mas o que é curioso é que quando Paulo dava testemunho nas sinagogas, dentre os alcançados por sua evangelização, na sua maioria eram sempre gentios. Porque, de fato, Deus está agora cumprindo a promessa que ele fez a Abraão e aos profetas de que a sua salvação chegaria até os confins da terra. Bom, eu queria destacar um outro ponto aqui importante, aqui no verso 2 e verso 3, se você observar, diz que Paulo foi à sinagoga, ele tinha um livre acesso à sinagoga, e durante 3 sábados, imagine, 3 semanas consecutivas, Paulo está examinando, olha que interessante, Paulo está examinando com eles as Escrituras. É curioso isso, né? Curioso pensar que Paulo vai a uma sinagoga, diferente do caso da mulher lá com espírito de adivinhação, em que Paulo chega exorcizando, Paulo chega expelindo demônios, né, denunciando o paganismo. Com os judeus, Paulo adota uma postura diferente, e os tementes a Deus. Paulo examina com eles as Escrituras. E mais, diz o texto aí no verso 3, que ele explicava, demonstrando que era necessário que o Cristo sofresse e ressuscitasse dentre os mortos. Qual era o foco? O foco interpretativo de Paulo. Qual era o foco de Paulo quando ele abria as Escrituras e explicava as Escrituras? Demonstrar, primeiro, que o Messias tinha que morrer e ressuscitar. E depois, demonstrar que esse Messias que morre e ressuscita é Jesus. Paulo tem uma preocupação de conectar o Jesus histórico com o Messias prometido. Está claro? Esse é o trabalho de Paulo. Associar o Jesus histórico, o Jesus da história, o Jesus da Galileia, o Jesus de Nazaré, com o que as profecias previam sobre o Messias. Então havia entre os judeus duplo desentendimento. Eles não tinham uma clara compreensão de quem era o Messias prometido nas Escrituras, mas também não tinham, menos ainda, compreensão de que esse Messias já veio, que era o próprio Jesus. E basicamente esse é o trabalho de Paulo com as Escrituras. Olha, isso não é estranho na linguagem de Lucas. Lucas é o autor de Atos e também autor do Evangelho que recebe o seu nome. E lá no Evangelho de Lucas, nós já vimos isso, no capítulo 24, no caminho de Emaús, é dito que Jesus, quando estava com os discípulos nesse caminho, depois da ressurreição, diz claramente que depois da sua ressurreição, são estas as palavras que eu vos falei quando ainda estava convosco, que importava que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, diz o texto, que lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Irmãos, toda a Bíblia, toda a Escritura dá testemunho de Jesus. Perceber isso exige, de certa forma, iluminação. Nós precisamos ser iluminados para discernir o que o Senhor anda falando nas Escrituras. Quero lembrar aqui de um trecho de Paulo em 2 Coríntios 3, quando o apóstolo Paulo fala que quando os judeus se convertem ao Senhor,
quando um deles se converte ao Senhor, o véu lhes é retirado. E eles conseguem discernir nas Escrituras que Jesus é o Cristo. Existe um impedimento, mas também existe aí a necessidade de iluminação para olhar para a palavra e discernir na palavra que Jesus é o Cristo. Como que nós vemos Jesus ao longo das Escrituras? Ora, qualquer navegada panorâmica no Antigo Testamento nos dará um pouco dessa iluminação. Gente, Paulo está aqui 3 semanas explicando a Bíblia para os judeus, mostrando, demonstrando e experimentando nas Escrituras que Cristo haveria de ressurgir e que esse Cristo é Jesus. Ora, eu olho para a Bíblia e a gente vê vários relances. Jesus é o segundo Adão, o Adão fiel que obedeceu. Jesus é o Verbo, a palavra por meio de quem tudo foi criado. Jesus, ele é melhor do que Abel, porque o seu sangue não apenas clama da terra, mas o seu sangue redime. Jesus é, quem sabe, aquele terceiro anjo que Abraão recebe na sua tenda e se prostra diante dele e chama ele de Javé, de Senhor. Jesus é um tipo, ou está apontado na figura de Isaque, que carrega sobre os seus ombros um madeiro e sobe o Monte Moriá e é quase sacrificado. E Abraão, quase numa visão profética, diz que o Senhor proverá para si um cordeiro. Claro que não era aquele cordeirinho que estava no arbusto. A visão abraâmica é uma visão dos últimos dias, que Deus proveria um cordeiro. No livro de Êxodo, como não pensar no cordeiro pascal, inocente, que morre na sua inocência, que paga o preço para que todo um povo fosse liberto da tirania de Faraó. Como não olhar para o anjo do Senhor que fala na sarça, e Moisés o chama de Senhor, como faz também com a aparição de Deus, que de costas mostra a sua glória a Moisés, lá em Êxodo capítulo 33, a ponto de Lutero interpretar e dizer, quem sabe, Jesus Cristo é Deus de costas. É esse mesmo anjo que guia o povo pelo deserto, é esse mesmo anjo que orienta os israelitas. Jesus, o Cristo, que quase num evento de morada entre os seus povos, não é isso que diz lá em João, que o verbo se fez carne e habitou entre nós, Deus também instituiu um tabernáculo para habitar no meio do seu povo, prevendo até aquilo que Deus faria radicalmente no seu Filho, quando Ele mesmo habitaria no meio dos seus santos em Jesus. Nós olhamos para Levítico, os sacrifícios apontam para o fato de que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O livro de Hebreus fala que Deus enviaria um sumo sacerdote impecável, justo, eterno. Esse que é o Cristo, é assim que está descrito lá no livro de Hebreus. Jesus é o sacrifício levítico perfeito, definitivo. Ele mesmo é um sacerdote eterno que subiu ao santuário dos céus, que homem nenhum fez, mas que o próprio Deus erigiu. No livro de Deuteronômio é dito que Deus levantaria um profeta semelhante a Moisés. E o próprio Deus diz que esse profeta que seria levantado no meio de seus irmãos seria semelhante a Moisés, e na sua boca ele poria suas palavras. Ele falaria tudo o que o Senhor lhe ordenaria, e todo aquele que não ouvisse as suas palavras, esse seria eliminado do meio do seu povo. A própria história de Josué, que tinha o nome de Oséias. Oséias quer dizer salvação, Oxéia, em língua hebraica, e Deus fala para ele, olha, muda o nome, o seu nome não será mais Oséias, mas o seu nome não será mais salvação, mas o seu nome será o Senhor que salva, Yehoshua, que é o nome de Jesus, que ele recebe no Novo Testamento. Depois nós temos Davi, que Deus firma um pacto com ele e diz para ele, olha Davi, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre e o teu trono nunca terá fim. Como Deus poderia eternizar o trono de Davi? Já vimos aqui, ressuscitando um descendente de Davi, tornando um filho de Davi eterno. Foi o que ele fez com a ressurreição de Jesus. Quando olhamos para os Salmos, nós nos encantamos, como os Salmos apresentam de forma prévia todos os eventos que acometeriam Jesus na cruz. Quando ele mesmo canta um salmo no madeiro, dizendo, Deus meu, por que me desamparaste, que é o Salmo 22.
Um salmo que descreve quase a ciranda dos algozes de Jesus ao redor da cruz, debochando dele, lançando sorte sobre as suas vestes. Está previsto no Salmo 22, verso 18. Repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitam sortes. O profeta Isaías, que no capítulo 53, diz que quem deu crédito à nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor. Ele era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, ele era desprezado e dele não fizemos caso algum. Irmãos, parece que todos esses textos constroem um cenário extraordinário, que dão testemunho da realidade de Jesus. E é isso que Paulo está fazendo na sinagoga em Tessalônica. Paulo está comprometido em demonstrar pelas escrituras hebraicas que o Cristo haveria de morrer e ressuscitar no terceiro dia, e que esse Cristo é Jesus. É todo esse cenário. E qual foi a reação dos ouvintes de Paulo depois desse exame das escrituras? A reação, a partir do verso 4 aí de Atos 17, é que alguns deles então foram convencidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como um grande número de gregos tementes a Deus e muitas mulheres de posição. Mas, diante da pregação sempre haverá uma dupla reação. De alguma ou por alguma razão, alguns serão iluminados, despertados, não existem convertidos improváveis, mas por outra razão ou por alguma maneira haverá também reações. E nesse caso, uma reação de novo violenta. Alguns judeus tomados de inveja tomaram consigo alguns homens, verso 5, homens maus e também desocupados, reuniram a multidão e tumultuaram a cidade. Foram até a casa de Jasão, achando que encontrariam Paulo e Silas lá, não os encontraram, prenderam Jasão, levaram ele à cadeia, e havia um grande número de gente crendo no Senhor. Isso, claro que provocaria problemas. Mas, no verso 6, é dito que a acusação que as pessoas, esses homens judeus apresentaram aos líderes da cidade, era que esses homens que têm agitado o mundo também chegaram aqui. Irmãos, cristãos, filhos de Deus, são pessoas que agitam o mundo. A nossa missão é agitar o mundo, inquietar o mundo, porque existe uma denúncia no Evangelho, ao mesmo tempo que existe um anúncio no Evangelho. Qual era a acusação? Verso 7, todos eles procedem contra os decretos de César, dizendo haver outro rei, Jesus. Irmãos, dizer que Jesus Cristo é o Salvador é uma coisa, dizer que Ele é o Senhor é outra. Isso não é uma frase clichê, essa não é uma frase religiosa. Dizer que Jesus é o Salvador tem suas implicações, mas dizer que Jesus é o Senhor e confessá-lo como Senhor também tem suas implicações. Admitir que Jesus Cristo é o seu Senhor significa que a sua vida não está mais sujeita ao seu autogoverno ou ao governo de qualquer outra coisa. Significa que você tem dono. Significa que alguém se apropriou de você, que você presta contas a alguém. Significa que você não se submete a nenhum outro poder, mas que todos os poderes, sejam políticos, ideológicos, culturais, afetivos, precisam ser completamente relativizados diante da soberania do Senhor Jesus. Dizer que Jesus Cristo é o Senhor significa dizer que não há nenhum poder sobre Ele, nem mesmo sobre a sua vida, nem mesmo sobre os territórios ocupados por poderes temporais. Anunciar o Evangelho é dizer para as pessoas que existe um Senhor no mundo, e que nós cristãos, andamos agitando o mundo porque nós não admitimos que ninguém ocupe esse lugar, mesmo que isso cause inquietação e agito aos que estão ao nosso redor. Nós não nos submetemos de maneira absoluta a nenhum poder político, a nenhum projeto ideológico. Não importa, direita, esquerda, em cima, embaixo, no meio, não importa, não há nenhum projeto político e ideológico que nós nos submetemos e nos curvamos, porque nós temos um Senhor. Nós já sabemos para onde a história está caminhando.
Nós já sabemos para onde Deus está convergindo todas as coisas. Todas as coisas estão convergindo para Jesus. Todas as coisas estão indo em direção ao triunfo do nosso Senhor. Não importa, eu não admito e não aceito que as práticas de consumo se assenhoriam sobre a minha vida. Eu não aceito que o poder econômico determine o meu humor. Eu não aceito que o poder dos meus afetos, das minhas afeições, os meus desejos desordenados se assenhoriem sobre a minha vida. Eu não admito que a minha vida seja pautada nas minhas afeições e nas minhas predileções sexuais. No final das contas, admitir que Jesus Cristo é o Senhor significa, inclusive, relativizar as autoridades religiosas. Nenhum pastor, nenhum padre, nenhum sacerdote, nenhum papa pode ocupar esse centro de poder absoluto que é o próprio Cristo. Se eu, pastor, falar alguma coisa aqui que não condiz com as afirmações do Senhor Jesus Cristo, me desobedeçam e obedeçam a Cristo. Essa é a ordem de Jesus. É assim que o reino de Deus funciona. Existe um Senhor que é absoluto. Foi isso que inquietou e agitou o mundo na época de Lutero. É que Lutero enxergou em Cristo um senhorio que era supremo, inclusive sobre aquele que se dizia o supremo no mundo. Ele relativizou os poderes. Nós vivemos democracia hoje, muita gente não sabe disso. Quem fala muito sobre isso é o Oliver O'Donovan, um importante estudioso do campo de ética, do campo de política, teologia política, lá em Edimburgo. E o Oliver O'Donovan ele fala muito sobre isso. Ele fala sobre como seria impossível democracias ocidentais sem que se afirmasse o senhorio absoluto de Cristo. Porque nas culturas pagãs o que você tem é tirania, sempre foi assim. Um rei que concentrava poder, um poder inquestionável. Mas quando Jesus disse para os discípulos, todo poder me foi dado no céu e na terra, acabou. Ninguém mais, existe agora um povo no mundo, andando pelo mundo, pregando o evangelho e dizendo, não, César não é mais o Senhor absoluto. Sem o cristianismo, meus irmãos, nós sequer teríamos democracia. Porque foi o cristianismo que disse que os poderes temporais, pela primeira vez disse que os poderes temporais eram relativos e não absolutos. Absoluto, só Jesus. Então, irmãos, assumir Jesus Cristo como Senhor é provocar agitação no mundo. Isso tem um custo. Todo o poder foi dado a Jesus. Nós vivemos no reino de Deus. A nossa cidade agora está temporariamente sobre outros senhores. Nossa tarefa, dizer que existe um Senhor cósmico sobre todas as coisas, anunciar e viver isso como uma realidade, para que esses poderes temporais sejam subvertidos um dia, como já está previsto pelas Escrituras, por aquele que virá no céu, na sua coxa escrito, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É assim, meus irmãos, que nós provocamos a multidão e as autoridades da cidade que ouviam essas coisas. Está aí no verso 8. Uma vez que a missão em Tessalônica se encerra, pelo menos essa parte inicial da missão, o time apostólico agora migra para um outro território. Eles vão para Bereia, 160 quilômetros de Tessalônica. Em Bereia eles encontram um público judaico diferente. Diz aí no verso 11 que em Bereia havia gente de mente mais aberta, algumas versões falam mais nobres do que aqueles de Tessalônica. E por que eles eram mais nobres? Eu já vi muita gente dizendo os crentes de Bereia. Gente, o povo aqui não era crente ainda não. Aqui era judeu. Judeu, mas eles tinham a mente aberta. Mas é curioso porque a gente vê hoje a missão cristã no mundo, às vezes um pouco pragmática. Paulo não está nem um pouco preocupado que essas pessoas sejam afetivamente ou emocionalmente convencidas do Evangelho. Para Paulo isso não é suficiente. Não é suficiente que essas pessoas sintam um arrupio diferente e falem, não, eu vou aceitar Jesus. Para Paulo, essas pessoas, para crerem em Jesus, elas precisam ter consistência na sua fé. Olha como isso é claro aí no versículo 11. Eles se mostraram muito interessados ao receber a palavra. E eles examinavam diariamente as Escrituras para ver se as coisas eram de fato assim. Então, observe, a missão de Paulo não era uma missão assim, pragmática. Não, vamos fazer um show aqui na praça. A gente bota umas máquinas de fumaça aqui, bota um povo bonito, bem vestido. A gente usa uma estratégia esteticamente atraente.
E no final a gente faz aquele apelo marqueteiro, bem desenhado, e vamos ver se o povo se converte a Jesus. Não, gente, não era pragmatismo. Paulo queria conversão autêntica. Paulo queria que as pessoas depositassem fé autêntica em Cristo e fundamentada nas Escrituras. Irmãos, olha como isso é interessante. Aqui na nossa igreja nós temos as nossas classes catequéticas, nós temos um programa catequético. E as pessoas às vezes ficam assim, tem vários pastores que falam isso comigo, a gente viaja, fala assim, oi, mas isso não atrapalha o crescimento da igreja? Isso não pode atrapalhar que a igreja cresça e ela amadureça e frutifique? Por quê? Porque as pessoas, no fundo, querem uma portinha menos estreita na entrada. Querem uma porteira aberta. Mas, irmãos, sejamos honestos. Essas metodologias psicomarqueteiras de alcançar pessoas para o cristianismo têm produzido em massa falsos cristãos. Pessoas que acham que são crentes. Elas têm convicção. Eu não sou crente, fui batizado, eu fui na igreja, eu visto como crente, eu canto a música dos crentes. Eu fui na célula, fui multiplicador de célula, fui líder de célula. Eu tenho certeza que eu sou crente. Irmãos, vamos ser honestos. Vamos ser honestos. Aqui na nossa igreja, a pessoa às vezes fica aqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, de repente procura o pastor, preciso falar uma coisa, o que é? Eu achava que eu era crente, não sou não era não. Agora que eu estou entendendo o evangelho. Eu até fiz uma confissão lá na minha igreja, eu disse, Jesus é o meu Senhor, mas agora que eu entendi o que significa, Jesus Cristo é o meu Senhor. Irmãos, isso é muito comum, mas isso também é uma evidência de um problema. Um problema de que nós estamos, por causa do afã para crescer igrejas, produzindo falsos conversos. Gente que nunca foi crente. E o pior é quando ordena um pastor, o caboclo. Aí, meu filho, sai de baixo. Aí é problema. E a gente tem a crise, é claro que vai ter crise. Falta conversão, falta fazer como Gibereia, examinar diariamente as Escrituras para ver se as coisas eram de fato assim. É uma fé enraizada, é uma fé com fundamento, é uma fé comprometida com a verdade, uma fé que discerne, uma fé que compreende, apreende, examina. Vai ver se é assim mesmo, irmão. Não sai acreditando no que eu prego aqui, não. Vai lá verificar nas Escrituras, vai ver as referências que nós usamos, checa na palavra se as coisas são assim. Ninguém aqui está preocupado em se manter no poder religioso às custas da verdade. Cheque para ver se é verdade. Examine as Escrituras. Não é uma fé baseada em sensações, é uma fé baseada na verdade. Não é isso que Jesus falou lá em João, capítulo 5, verso 39? Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Jesus deixou claro, examinai as Escrituras. Meu irmão, eu não estou tão preocupado em você se tornar crente. Eu estou muito mais preocupado que você seja convencido e convertido à realidade do Evangelho, porque você viu que o Evangelho é real. Porque Deus te iluminou e você percebeu que não há nenhuma possibilidade de encontrar sentido na vida fora de Jesus. E Jesus insiste, ainda em João capítulo 5. Não penseis, falando para os fariseus, que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Porque se de fato cresceis em Moisés, vocês teriam crido em mim. Porque Moisés escreveu a meu respeito. Então, queridos, quando nós falamos que as Escrituras são o meio pelo qual Deus revela quem Ele é, e a nossa fé tem que ser firmada nessa palavra, isso exige iluminação. Nós precisamos perder o véu dos nossos olhos. Nós precisamos ter o coração desobstruído para discernir a vontade de Deus a partir da revelação dada a nós. Cheque as Escrituras, se debruce sobre as Escrituras, dedique tempo à palavra de Deus, examine, não leia somente, examine as Escrituras, tenha um bom comentário bíblico, temos muitos recursos hoje na internet para você fazer boas leituras das Escrituras, tem muita coisa ruim também, tá, gente? Mas aprenda a selecionar bons comentários, peça recomendação aos pastores da igreja, aos irmãos catequistas, há muitas ferramentas para que você compreenda o Evangelho de forma profunda, consistente. Irmãos, nós precisamos nos livrar dessa superficialidade. Superficialidade, frases de efeito,
chegar aqui no púlpito e dizer: irmãos, a vitória está com você, a bênção, aleluia. Irmão, vamos superar isso. Vamos superar. E vamos olhar para a Escritura. Vamos mergulhar na palavra de Deus. Vamos nos alimentar com o vigor que vem da sua palavra. E façamos isso cheios do Espírito, com o coração aquecido, com vontade de conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Vamos nos expor aos meios de graça e examinar com zelo a verdade do Senhor. Foi isso que Paulo disse em 2 Coríntios 3,15. Ora, quando até hoje Moisés é lido nas sinagogas, o véu está posto sobre o coração deles, falando dos judeus. Quando, porém, alguns deles se convertem ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, agora, crentes, com o rosto desvendado, contemplando como por um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. E a conclusão no verso 12 é que, desse modo, muitos deles creram, bem como um bom número de mulheres gregas de alta posição e vários homens. Essa é a resposta, meu irmão. A verdade está aí diante de nós. Nós só precisamos examinar, nos expor, desfrutar do modo como Deus se revelou na sua palavra. Amém? Vamos orar. Peça ao Senhor para que você seja iluminado e iluminada um pouco mais a respeito de Jesus pela palavra. Peça a Deus uma disposição renovada para se debruçar sobre as Escrituras e se deliciar nas Escrituras. Que você tenha momentos de alegria com a palavra de Deus. Que Deus te dê discernimento, sobriedade acerca dele mesmo pela sua palavra. Peça isso a Ele. Dedique um tempo de oração, enquanto a equipe de louvor já vai ocupando aqui os seus postos. Vá orando isso ao Senhor. E na medida que os elementos forem entregues a você, se prepare também para discernir a vontade de Deus, renovar a sua fé no Evangelho. Senhor, abençoe o teu povo, ilumina a tua igreja, conduz o teu povo por um caminho de verdade, que eles sejam zelosos, que verifiquem nas Escrituras se as coisas são assim, que haja, Senhor Deus, esse maravilhamento diante da tua palavra, que haja esse maravilhamento de enxergar Jesus pelas Escrituras. O Senhor nos prometeu que tiraria o véu dos nossos corações. Tira o véu. Abre o nosso entendimento como o Senhor abriu dos discípulos, para discernirmos que existe um Senhor no mundo, que existe um Rei sobre as nossas vidas, e que nós não admitimos nenhum outro senhorio, senão o de Jesus Cristo. Abençoe o teu povo. É assim que oramos em nome de Jesus. Amém.